Olá! Impunidade. Apesar de termos a quarta maior população carcerária do mundo, o brasileiro não acredita que o crime será punido. E ele não está de todo errado. De acordo com números da Associação Brasileira de Criminalística, 5 a 8% dos assassinatos são punidos. De acordo com o levantamento do Centro de Estudos sobre o Sistema de Justiça, feito em 5 capitais, o tempo médio entre o crime e o julgamento é de 8 anos. As causas dessa demora são variadas. Uma delas é o tema do nosso debate de hoje, o Código de Processo Penal, que é de 1941 e considerado superado em algumas partes. A Câmara dos Deputados tem uma comissão especial para modernizar essa legislação. E para discutir essas mudanças, para criar esse novo Código de Processo, nós contamos com a presença do deputado Rubens Pereira Júnior, do PCdoB do Maranhão, subrelator do novo Código, o advogado criminalista Kleber Lopes, o deputado Rodrigo Pacheco, do PMDB de Minas Gerais, vice-presidente da comissão especial que elabora o novo CPP, e o consultor da Câmara dos Deputados, Daniel Chamorro Petersen. Senhores, eu queria começar com uma pergunta que eu acho que está na cabeça de todos os brasileiros. Por que os processos criminais demoram tanto? A gente vê o crime, muitos deles causam comoção nacional e a gente não consegue nem acompanhar. Quando chega no fim, a gente nem lembra mais do que aconteceu. 8 anos, né? Essa média é muito alta. Deputado Rubens, por que demora tanto? Um dos motivos é justamente o fato do nosso atual Código de Processo Penal estar tão desatualizado, tão defasado. Apesar das inúmeras reformas que ele passou de 41 para cá, ainda assim ele não conseguiu acompanhar. Não é apenas o Código de Processo Penal, não é apenas o processo penal que é demorado no nosso país. O processo civil também anda a passos lentos, o processo trabalhista, enfim, vários outros. Um caminho para começar a se corrigir isso é a partir da atualização do Código de Processo Penal. É o objetivo da nossa comissão especial, debater esse projeto que nasceu no Senado Federal, que agora nós passamos a fazer o segundo round de debate, depois volta certamente para o Senado, para dar maior celeridade no andamento desses processos. Doutor Kleber. Bom, primeiro é preciso dizer que o Código de Processo Penal tem sim uma parcela significativa de culpa pela morosidade da justiça brasileira. Mas é preciso levar em conta que a estrutura do Poder Judiciário, que não tem nada a ver com a instrumentalidade do Código de Processo, tem a ver com a quantidade de juízes, com a qualidade dos juízes, com a quantidade de servidores, uma quantidade de pessoas efetivamente envolvidas na tramitação dos processos. Porque, bem ou mal, o Código estabelece prazos que não são prazos eternos. Vejam que os prazos recursais no Código de Processo Penal são prazos de 8 dias, em regra, 5 dias, e quando muito de 15 dias. Mas isso é quase uma ficção, né? Não, as pessoas cumprem os prazos, as partes cumprem os prazos. Quem não cumpre os prazos são os juízes. E aí não cumprem os prazos não são por má fé ou por outra coisa, pela quantidade de trabalho que eles têm, pela quantidade de processo. Então, há uma judicialização muito grande, nós temos uma demanda imensa e não temos estrutura para dar vazão a essa demanda. Com a estrutura que nós temos, não há código que dê jeito, não há código que dê solução. Óbvio que precisamos melhorar, racionalizar mais o código, mas eu estou convencido de que não é o código que vai mudar a nossa realidade. Deputado Rodrigo Pacheco. Bom, você citou na introdução as necessidades de modificação do sistema penal. Eu atribuo que um dos fatores de impunidade, do sentimento de impunidade que realmente reina no país, é a questão da morosidade da justiça. E isso não pode ser atribuído necessariamente à lei processual penal, nem propriamente à lei penal. Veja, quando há um fato-crime, a morosidade já começa no atendimento em relação àquele fato, da própria chegada da Polícia Militar e na sequência da investigação pela Polícia Civil. O inquérito que deveria durar 30 dias em tese, ou 10 dias no caso de réu preso, demora 1 ano, 2 anos para ser concluído, justamente pela falta de uma estrutura que não é da lei, que é uma estrutura de poder executivo das polícias judiciárias de investigação daquele crime. Depois o Ministério Público demora um tempo para oferecer a denúncia, quando deveria também oferecê-la dentro de um prazo fixado em lei. Aí o processo vai para o Ministério Público, demora-se a oferecer uma denúncia, é oferecida a denúncia, inicia-se o processo em juízo, aí vem outro drama,
que é o não julgamento dos processos. Eu costumo dizer que a melhor forma de se combater a morosidade da justiça no país é julgando os processos. Então, um processo que deveria durar 90 dias acaba por durar 5 anos, porque não há o efetivo julgamento. E a culpa disso é do Poder Executivo, é do Poder Judiciário, é do Ministério Público, é eventualmente da advocacia, mas não é propriamente da lei. Como bem disse o Dr. Kleber, a lei fixa prazos. O prazo de defesa em relação a uma denúncia ofertada é de 10 dias. O prazo de alegações finais de 3 dias. Hoje as alegações finais são até em audiência, né, nas audiências de instrução e julgamento. Depois prazo para sentença, prazo de interposição de recurso de 5 dias. Então a lei fixa prazos relativamente curtos para se efetivar a justiça penal. Mas essa lei acaba não sendo cumprida. Os prazos são cumpridos, mas aqueles prazos que não são peremptórios acabam por não ser cumpridos. Processos conclusos com magistrados há mais de 1 ano para a sentença, ou com carga à defesa ou ao Ministério Público, que deveriam se manifestar em 5, 10 dias, e se manifestam depois de 6 meses, seguram o processo e apresentam depois as suas manifestações. Então isso é mais um problema de cultura dos sujeitos do processo e de mecanismos que acabam por não funcionar do que propriamente da previsão da lei processual penal. Então, a modificação da lei processual penal, não nos iludamos que será a solução para o problema da morosidade da justiça. Pode ajudar, mas não será decisivo. Cito um exemplo para você em relação ao próprio Tribunal Superior, o Superior Tribunal de Justiça, quando se debatia a PEC 209, que limitava a articulação de recursos especiais em sede do Superior Tribunal de Justiça, que vieram dados estatísticos à Câmara dos Deputados, demonstrando que ministro com 3 mil processos e outro ministro com 20 mil processos, ou seja, a mesma natureza do órgão judiciário, o mesmo sujeito desse sistema processual, uns com 3 mil, outros com 20 mil, com a mesma estrutura para poder julgar os processos. Então, a melhor forma de se combater a morosidade da justiça e esse sentimento de impunidade é efetivamente fazendo valer a lei que já existe, ou a lei modificada, cumprindo os prazos e fazendo, então, a justiça penal funcionar. Doutor Daniel, o senhor que vai assessorar a comissão nesse trabalho, como é que o senhor vê essa questão? Essa questão é uma questão muito complexa, como bem falou o deputado Rodrigo Pacheco. A análise ela é uma análise multifatorial. Não se pode esperar uma modificação no Código de Processo Penal que ela vai surtir algum efeito tão forte que vai mexer nesse sentimento da impunidade que a gente presencia na sociedade. Um dos pontos, para mim, que seria a gênese desse sentimento de impunidade ela se encontra em grande parte pela ineficiência do Estado brasileiro em identificar a autoria de um determinado crime. E isso seria essa parte inicial do Código de Processo Penal que versa sobre a investigação, que é a fase pré-processual. Como você bem falou na abertura do programa, né, a Associação Brasileira Criminalística estima que no Brasil, nos casos de homicídios, essa resolução de crime é de 5% a 8%. Esse índice é baixíssimo se a gente levar em consideração índices como 65% nos Estados Unidos, 90% no Reino Unido e de 80% na França. Isso o que representa? Do meu ponto de vista, ele representa a maneira como a nossa polícia judiciária está estruturada. Ela é uma polícia judiciária cartorária, que ela é centralizada na mão do delegado de polícia bacharel em direito, e ela acaba sendo por muito ineficiente. E ela acaba sendo tão burocrática que ela se perde nessa burocracia dela. Cita-se que o modelo de polícia adotado pelo Brasil só é adotado mais pela República de Cabo Verde e da Guiné-Bissau. E mais, tirando o fato disso aí, a tramitação do inquérito ele é muito longa. Eu, como policial federal, eu já presenciei, já peguei inquéritos que estavam durando mais de 9 anos. Então, nós temos uma fase pré-processual muito longa que todas as provas produzidas, os depoimentos tomados vão ter que ser reproduzidos na fase processual. Então, isso acaba por gerar um desperdício de tempo muito alto e acaba tendo o prazo normal, somando-se ao prazo que dura o processo penal, que todos nós sabemos que é um processo penal garantista, porque nossa
Constituição Federal é garantista e assim tem que ser, porque ela mexe com o segundo direito fundamental mais importante do ser humano, que é o direito da liberdade. Então, ela tem que ter mecanismos de controle para evitar o abuso por parte do judiciário. Então, no meu ponto de vista, ele tem que ser feito uma análise sistêmica do sistema penal para melhorar todas as fases e enxugar da melhor maneira possível, entretanto, sem prejudicar o réu, que merece todas as proteções de direito de acordo com a nossa Constituição Federal. O senhor citou a questão do inquérito. Segundo a Federação Nacional dos Policiais Federais, apenas 4% dos inquéritos viram denúncia. E nessa proposta que veio do Senado, está a de que, logo que o delegado instaurar o inquérito, o Ministério Público deve ser comunicado imediatamente. Os senhores acham, e isso ajudaria o Ministério Público estar mais próximo, acompanhar e tornar essa denúncia mais efetiva, esse inquérito mais produtivo? Veja, Vânia, o alcance dessa informação sua e prestada também pelo consultor Daniel, que é de que 4 ou 6% dos fatos criminosos do país serem apurados no âmbito de um inquérito policial. Ou seja, mais de 90% não são apurados, não se identifica a autoria, não se comprova a materialidade. E desses 4 ou 6%, não sei exatamente qual é o dado exato, alguns virarão processos e esses processos redundarão ou em sentença absolutória ou em sentença condenatória. E mesmo essas sentenças condenatórias poderão ser atingidas pela ineficácia em razão do tempo passado em decorrência da prescrição, que é a extinção da punibilidade do réu em razão do tempo passado, onde há a perda do direito do Estado de punir aquele indivíduo. Então, o grande fator de impunidade no país, que gera todo esse sentimento e descrença em relação à justiça, não é sobre propriamente a existência de uma lei que seja efetiva, mas da não aplicação dessa lei, seja a lei penal, seja a lei processual penal. Então isso tem um alcance imenso e quando você fala dessa questão de participar o Ministério Público imediatamente, isso pode ser interessante, mas também não resolverá o problema, porque a atribuição, em regra, pela Constituição Federal, de se investigar um crime é da Polícia Judiciária. E o que nós temos é que conferir à Polícia Judiciária, seja federal, seja as polícias civis dos estados, com instrumentos capazes de apurar os ilícitos que são praticados no país. Deputado Rubens, como é que o senhor vê essa questão? Porque a qualidade dos inquéritos. Infelizmente, o Poder Legislativo é que não está atento para isso. Boa parte das nossas propostas aqui na CCJ, ao longo de 2015, por exemplo, do ponto de vista do sistema penal como um todo, é única e exclusivamente para aumento de pena. Mais ou menos 70% das proposições são aumento de pena. Por achar, a média, que aumentar a pena por si só resolverá o problema, quando, na verdade, talvez causará um problema ainda maior. Então, há um certo populismo criminal refletido hoje no Legislativo, que faz com que, ao invés de debatermos, de fato, o caminho correto, nós percamos o caminho do debate. Por isso que eu olho com bons olhos a criação dessa comissão especial para debater o novo Código de Processo Penal, integrando toda a discussão, democratizando e promovendo a participação popular nela. Nós tivemos como metodologia, primeiro a realização de 3 audiências públicas já realizadas, depois nós faremos 10 audiências temáticas e, por fim, nós faremos conferências regionais. É natural que eu queira fazer um debate desse no Maranhão, que o deputado Rodrigo queira fazer em Minas Gerais. É natural que nós consigamos fazer esse debate de forma nacional, para só então apresentarmos as propostas de subrelatorias e relatorias e levar ao plenário o debate. Então, a criação da comissão especial para debater o novo Código de Processo Penal, projeto esse que chegou junto com o Código de Processo Civil na Câmara dos Deputados. Os dois chegaram juntos. O Código de Processo Civil já está, inclusive, em vigor. Já foi até alterado. E o Código de Processo Penal adormecia na casa. Então, este é o caminho que eu considero mais correto, fazendo o debate onde é o local de direito. Doutor Kleber, o que o senhor acha da qualidade do inquérito policial e se o fato do MP ser notificado na hora que o processo começa, se ele pode estar mais perto no seu papel de fiscalizar essa atividade? Veja bem, esse fato, em alguma medida, já ocorre hoje. Por quê? Quando o inquérito é instaurado, todo e qualquer inquérito, ele, como disse o deputado Pacheco, ele tem que ser concluído em 30 dias. Aí vem o Código de Processo atual e diz que esse prazo pode ser prorrogado, mas
Ao final do primeiro período de 30 dias, a autoridade policial é obrigada a remeter os autos ao Poder Judiciário e solicitar a prorrogação. Quem prorroga o prazo do inquérito não é o delegado. Quem prorroga o prazo do inquérito é o juiz, mediante a intervenção do Ministério Público. Então, o Ministério Público tem ciência de todo e qualquer inquérito, na pior das hipóteses, no prazo de 30 dias, porque quando se trata de flagrante, ele é comunicado em 24 horas. O problema é que esse dado que o Daniel dá, de que o número de eficiência da investigação, de 5% a 6%, e tem um dado mais grave ainda, que é a cifra oculta da criminalidade. Uma delegacia, vamos tomar por base uma delegacia daqui do plano de Brasília, a primeira delegacia de Brasília, que fica aqui na Asa Sul, ela registra em média 40 a 50 mil ocorrências por ano. Ela instaura menos de 1.000 inquéritos. Ou seja, de 40 mil ocorrências, ela instaura menos de 1.000 inquéritos. Esses 1.000 inquéritos instaurados, nós teremos esse número de elucidação, que é uma decepção total. E você tem, além disso tudo, a chamada cifra oculta da criminalidade, que é aquele delito que existe, é praticado e não é comunicado à autoridade policial. Então, a bem da verdade, nós vivemos uma grande ilusão. Esse sistema é uma falácia, é uma enganação. As pessoas ficam acreditando que tem segurança, que tem proteção, e a bem da verdade, nós vivemos a própria sorte. Agora, doutor Kleber, o senhor falou na sua primeira fala sobre a questão do excesso de processos, né, que o judiciário não consegue dar conta. Quando o deputado Rodrigo falou ministros com 20 mil processos, isso é uma coisa completamente desumana. Né? A quantidade de processos que os tribunais superiores e qualquer juiz tem também uma quantidade desumana. Entre as propostas está a possibilidade de conciliação nos delitos de menor poder ofensivo entre vítima e o acusado. Isso pode aliviar o sistema? Eu acho que um grande avanço do Código, eu discutia isso com o Eugênio Pacelli, lá na época da concepção do Código. Um dos grandes avanços é exatamente a possibilidade de composição nos crimes contra o patrimônio praticados sem violência, ou seja, furto, estelionato, apropriação indébita. A pena é muito abaixo de 2... Não, a pena varia. Você tem furto qualificado com pena de 2 a 8, você tem o estelionato qualificado, que a pena pode sair do patamar de 1 ano. Então, mesmo esses crimes seriam passíveis de composição? A proposta do Código é que nos crimes contra o patrimônio praticados sem violência possa haver composição. E a vítima, na verdade, é a reparação do dano. A vítima no processo penal, historicamente, foi esquecida. A vítima nunca foi lembrada no processo penal. Então, essa proposta de que nos crimes praticados sem violência contra o patrimônio possa haver a composição dos danos é um avanço significativo. Eu acho mais. E aí não é processo penal, é direito penal material, mas é preciso desinflacionar o nosso ordenamento jurídico penal. No Brasil, tudo é crime, tudo é punido com pena. Nós temos que enxugar esse sistema, fazer uma revisão do conjunto de bens que devem ser protegidos pelo direito penal. Ou seja, tudo no Brasil é crime, vira ocorrência, vira inquérito, vira processo e depois não dá em nada. Aí nós temos um sistema inchado, com tudo sendo judicializado. Eu acho que está na hora da gente efetivamente racionalizar o sistema punitivo. Deputado Rubens, como é que o senhor vê essa questão da composição? Sem dúvida é um avanço. Hoje já existem alguns determinados crimes, mas o objetivo é que se amplie ainda mais. Em muitos casos nós temos um réu confesso, assistido por um advogado, na presença de um juiz e de um promotor, onde não houve violência, como bem disse o advogado Kleber, e ainda assim tem que instaurar um processo que vai ser muito demorado, vai ser muito custoso para o Estado, ao invés de simplesmente fazer uma composição, reparar o dano, ainda que seja aplicada alguma outra pena que não necessariamente a da restrição de liberdade. Então, sem dúvida alguma, é um avanço. Quanto o caminho de se revisar o Código Penal, sem dúvida alguma, é outro debate que já está atrasado na Câmara. A Câmara, na verdade, cochilou. O Senado iniciou o Código de Processo Civil, o Senado iniciou o Código de Processo Penal, o Senado já iniciou os debates sobre a reforma do Código Penal.
A Câmara será apenas a casa revisora e, novamente, a palavra final será do Senado. Nessa comissão, a gente até tentou antecipar a discussão sobre a lei de execução penal. Só que não dá certo se discutir a lei de execução penal junto com o Código de Processo Penal. São dois assuntos absolutamente distintos, por mais que possa ter alguma proximidade. Então, eu fico preocupado quando a Câmara, infelizmente, não inicia os debates, o Senado inicia, não há prejuízo ao final, o prejuízo é apenas do ponto de vista instrumental para a Câmara dos Deputados. Mas, sem dúvida alguma, repensar o nosso Código Penal é indispensável hoje no sistema de segurança, no sistema penal como um todo. E, repito, hoje, em regra, o que nós temos de proposições é única e exclusivamente aumento de pena, achando que isso resolve o problema da segurança. E este não é o caminho. Esse é até um problema porque todo esse sistema de penas, no caso de revisão do Código Penal, terá que ser revisto também, né? Existe um princípio de direito penal que é o de que o direito penal só deve ser aplicado quando outros ramos do direito não sejam capazes de dar solução a um conflito. Então, no direito, concebido como direito mesmo de relação social, de relação entre pessoas, é possível se solucionar um conflito através de regras do direito administrativo ou da aplicação do direito civil, não necessariamente se apelar para o direito penal, que é a última razão, é a última ratio na aplicação da solução dos conflitos. E somente em relação àqueles bens jurídicos sejam os mais importantes das relações sociais. Mas no Brasil, infelizmente, a cultura, bem disse o Dr. Kleber, a cultura é de se solucionar tudo através dos mecanismos penais. Um problema, às vezes, tributário, cuja solução seria a autuação fiscal, com mecanismos tributários de bloqueio de ativos, acaba por derivar, através de uma representação penal, representação fiscal para fins penais, num procedimento criminal já de imediato. Então, essa cultura de se apelar para o direito penal para tudo, seja no campo do executivo, seja também aqui na Câmara e no Senado, em que se tem mesmo a cultura de se criar crimes, de se aumentar penas, de se mitigar direitos do réu, como uma visão de que isso solucionará o problema do país. E você tocou num ponto, que é um ponto importante, que são as medidas despenalizadoras. Ou seja, o processo penal se inicia, mas nós temos que incentivar ao máximo, em determinados casos, seja nos crimes de menor potencial ofensivo, seja nos crimes de médio potencial ofensivo, de mecanismos como composição civil de danos, transação penal, suspensão condicional do processo. Ao final, havendo uma condenação, nem toda condenação deve se redundar numa pena privativa de liberdade. É possível que a pena seja uma pena não de cadeia, mas de reparação do dano, de prestação pecuniária, de prestação de serviços comunitários, obviamente naqueles crimes menos graves. Nos crimes graves se reserva a cadeia mesmo, é a cadeia que soluciona, e olhe lá. Mas não pode ser uma cultura implantada para todos os males do país, como se tudo pudesse ser resolvido na justiça penal. Essa é uma preocupação que nós temos aqui no Parlamento, especialmente na Comissão de Constituição e Justiça, junto com o deputado Rubens, de realmente frear essa iniciativa de resolver tudo através do direito penal. Doutor Daniel, quer dizer, dessa forma, com composição, a gente consegue aliviar os tribunais e também esvaziar presídio. Eu até acredito que a gente não vai aliviar os tribunais, mas sim vai atuar direto, pelo menos, nessa questão da impunidade. Porque nós não podemos desenganar que hoje somente vai preso homicida, tráfico de droga, estuprador ou pessoa que reiterou muito em outros crimes. Já é assim o nosso sistema. E essas medidas de composição e medidas de utilizar outros ramos do direito, como o direito civil e o direito administrativo, são ramos muito mais rápidos e céleres para te aplicar alguma sanção, ela vai acabar atuando nessa parte da impunidade, porque a gente vê todos os dias a notícia de algum cidadão que furtou 20 vezes e acabou, não é preso. Então, uma outra medida civil para esse indivíduo, ela vai ser muito mais eficaz e menos custosa para o Estado brasileiro e também acaba por desafogar um pouco o sistema judiciário. Bom, uma outra questão que sempre, quando tem discussão de código, volta, sempre não, a gente teve aqui o CPC, que é
no senso comum, existem recursos demais. Então, por causa desses recursos, os processos se alongam indefinidamente. Essa proposta que veio do Senado limitou a possibilidade de recursos, né? Ele seria um recurso em cada instância do judiciário e que isso apressaria o processo. Existe uma resistência muito grande, né, de diversos setores. Eu gostaria de saber, os senhores, o que os senhores acham de diminuir recursos. Olha, tem que encontrar um meio termo. Não é necessariamente De garantir a defesa. Não é necessariamente a quantidade de recursos que faz com que a justiça seja lenta. Isso aqui já foi exaustivamente comentado aqui na nossa roda de debates. Tampouco não podemos deixar de reconhecer que há recursos meramente protelatórios. E o próprio Poder Judiciário já tem instrumentos para poder separar o que é um recurso que garante a defesa, inclusive para corrigir e sanar eventual nulidade, e o que é um recurso meramente protelatório. Então, o meio termo não é necessariamente extinguir todos os recursos, menos recursos não quer dizer mais justiça, às vezes pelo contrário, e a justiça pode avançar nesse sentido, de reconhecer quais são os recursos meramente protelatórios, em alguns casos no processo civil, inclusive, se aplicar multas, aquele advogado que faz isso de forma reiterada. Parte hoje dos julgamentos no Supremo Tribunal Federal é embargo, de acordo. Então, esse não é o espírito da coisa. Então, não é necessariamente menos recursos que dará mais justiça, e o debate que há de ser caminhado é encontrar um meio termo nesse sentido. Doutor Kleber, diminuir recursos vai diminuir o direito de defesa do réu? Olha, eu particularmente não acho até que no processo penal vigente haja recursos demais. O que há, efetivamente, é a possibilidade, em especial os embargos de declaração, que são a grande causa de protestos, né, dos tribunais superiores. Embargos de declaração são reiterados e isso pode, em alguma medida, criar um sentimento de que está havendo o uso indevido de recursos. Mas o processo penal tem basicamente recurso em sentido estrito, que agora vai chamar agravo, apelação, embargos infringentes e recurso especial extraordinário. São 5 recursos básicos, né? Os embargos de declaração podem eventualmente ser usados de maneira indevida? Podem, mas há medidas, há possibilidades de um julgador, de um relator do recurso, punir a parte, aplicar multa, indeferir monocraticamente. O nosso problema é efetivamente a morosidade do sistema por conta da sobrecarga do sistema. Eu insisto na tese de que não adianta otimizar o código, reduzir recursos, nós vamos punir pessoas inocentes a pretexto de criar um processo célere, um processo rápido. Veja que na proposta que vem do Senado há algumas questões que talvez os eminentes deputados devam se ocupar com ela. Por exemplo, a inclusão de uma parte civil do processo penal. Isso é um equívoco absurdo. Você está permitindo que no processo penal que pretende punir alguém que praticou infração penal, você vai admitir um terceiro, um interessado civil dentro do processo. Isso vai criar um tumulto processual com interesses. O senhor pode dar um exemplo disso para ficar mais claro para a gente que é parte, leigo? quem seria a parte civil? A vítima. A vítima que tem um direito de ação na justiça civil, ela está sendo admitida no processo penal, na relação processual. Na justiça civil, ela poderia pedir uma indenização. Uma indenização. Ela pode, por exemplo, havendo a condenação criminal, ela não precisa participar do processo criminal. O Ministério Público se encarrega de fazer a acusação pública. E o Ministério Público se encarrega de obter a condenação. Obtida a condenação por parte do Ministério Público, a vítima terá o direito de apenas liquidar isso na justiça civil. E hoje, inclusive, o juiz criminal já pode, na sentença, apurado o valor do dano, do prejuízo, o juiz criminal já pode, na sentença, mandar reparar o dano, independentemente da parte civil estar ou não no processo. Então, me parece que há coisas que a gente precisa fazer que são muito mais eficazes. Por exemplo, citação por edital no processo penal tem que acabar. Não faz mais sentido no mundo globalizado de hoje, com redes sociais, com Facebook, com Instagram, com tudo que nós temos à disposição. Se você não encontra o sujeito, onde é que ele está morando, por meio desses mecanismos de informação, aí o Estado gasta uma dinheirama publicando o edital. Eu advogo há quase 20 anos. Eu nunca recebi um cliente no escritório que tenha tomado conhecimento de um processo contra ele por meio do diário oficial. Então,
existem algumas coisas que talvez devam ser objeto de uma discussão mais técnica, mas que precisam ser objeto de preocupação. O processo não pode ser uma supressão de garantias. O processo tem que ser a efetivação de garantias nos termos da Constituição. Bom, a gente vai fazer um pequeno intervalo. Depois do intervalo, a gente vai ouvir o que o deputado Rodrigo Pacheco e o doutor Daniel acham da diminuição de recursos no Código de Processo Penal. Até daqui a pouco. O Expressão Nacional está de volta. Hoje nós estamos discutindo mudanças no Código de Processo Penal com o deputado Rubens Pereira Júnior, do PCdoB do Maranhão, subrelator do novo Código, o advogado criminalista Kleber Lopes, o deputado Rodrigo Pacheco, do PMDB de Minas Gerais, vice-presidente da comissão especial que elabora o novo Código, e o consultor da Câmara dos Deputados, Daniel Chamorro Petersen. A gente interrompeu o programa antes do intervalo, falando sobre a diminuição do número de recursos. E eu queria ouvir o deputado Rodrigo Pacheco, o que o senhor acha, se tem recursos demais, se é o caso, uma das propostas é diminuir para ter o direito, cada acórdão ter direito a apenas um embargo de declaração. O senhor acha que isso prejudica o direito de defesa? Como o senhor vê essa questão? Eu nunca considerei que o problema da morosidade também estivesse na existência de recursos no processo penal. Existiam lá alguns recursos, existem, né, alguns recursos anacrônicos, como carta testemunhável. O doutor Kleber já deve ter manejado alguma carta testemunhável em algum momento, que é algo absolutamente desnecessário e inútil de existir. Então havia realmente a necessidade de se reformular o sistema de recursos, e esse novo projeto faz isso, definindo o recurso de agravo, de apelação, de embargos infringentes, de embargo de declaração e os recursos constitucionais, recurso especial para o STJ e recurso extraordinário para o Supremo, sem nos esquecer também da possibilidade de habeas corpus e mandado de segurança, que são ações impugnativas também aplicáveis em matéria penal. Então, não acho que o problema esteja no manuseio, na existência processual de recursos. Primeiro, porque o recurso serve tanto para acusação quanto para defesa, em regra, salvo exceções. Mais do que isso, o recurso é um meio de se demonstrar a verdade. O que se busca através do processo penal é apurar a verdade real. E a verdade real não necessariamente se materializa em primeira instância ou em segunda instância. É por isso que precisa haver meios de se elevar a discussão até o Supremo Tribunal Federal através de recursos. O que houve foi um desvirtuamento, por alguns, do uso desses recursos, ou seja, embargos de declaração, dos embargos, aí infindáveis embargos de declaração, que acabavam por não encerrar a causa. Mas, para isso, há mecanismos, que são mecanismos do próprio Poder Judiciário, de se aplicar a multa, de se oficiar a Ordem dos Advogados do Brasil, de se declarar o caso encerrado e certificar o trânsito em julgado quando há um recurso de embargo de declaração como último recurso manejado. Então, há mecanismos sem que haja supressão da existência desses recursos. Então, vejo o Código de Processo Penal tal como está na reforma, equilibrado em relação ao sistema recursal, porque definitivamente, primeiro, não é culpa dos recursos da morosidade da justiça, e segundo, o recurso é mecanismo essencial para se apurar a verdade do fato. Seja verdade em prejuízo do réu, seja verdade em favor do réu, porque o réu tanto pode ser inocente quanto pode ser culpado, e aí ele tem que ser absolvido ou condenado, e para isso é preciso haver mecanismos de se provar, seja a culpa, seja a inocência no âmbito do processo penal. Daniel, como é que você vê essa questão? Falar sobre a diminuição de recursos dentro do sistema penal, algo que é complicado, porque tu vai ter que harmonizar com o sistema garantista adotado pelo nosso Constituinte Pátrio, né? Ele é tão complicado que a decisão agora recente do STF, que mudou o entendimento sobre a possibilidade de prisão a partir de decisão de segundo grau, algo que criou intenso debate na academia, e há muita divergência entre a constitucionalidade, inclusive, de uma decisão dessa ou não. Concordo plenamente com o deputado Pacheco, o problema do sistema não é os recursos, até o projeto ele é um pouco mais enxuto, ele tirou alguns recursos realmente são
desnecessários, anacrônicos. Mas o problema sempre vai ser o uso inadequado desses recursos, porque quando tu concebe um recurso, ele tem um motivo, ele tem um propósito, mas é o desvirtuamento desse propósito que acaba causando mais morosidade. Mas eu também acho que isso pode ser solucionado com uma atuação mais forte do judiciário na litigância de má-fé dos advogados, em conjunto com uma fiscalização mais forte da Ordem dos Advogados, que ele tem o Conselho de Ética, tem mecanismos disciplinares, inclusive, para aplicar nos advogados que estão utilizando desses mecanismos claramente de má-fé e protelatório, mas eu acho que tem que ser, por se tratar de direito penal, que vai tolir o princípio fundamental da liberdade, ela tem que ter uma previsão de mais recursos para até que a sentença final seja uma sentença que demonstre realmente a verdade real dos fatos e seja adequado ao caso concreto. Agora, o senhor estava falando dos direitos e garantias. Esse projeto que veio do Senado tem uma previsão de que o preso em flagrante pode prestar depoimento sem a presença de um advogado. O Brasil tem visto nos últimos tempos alguns questionamentos sobre a atuação da polícia. Eu gostaria de saber o que os senhores acham, se isso não abre espaço para um abuso de poder por parte dos policiais. Quer dizer, o preso está sem a presença de um advogado, ele está sozinho, sem o conhecimento, talvez, pode se incriminar. Como é que o senhor vê essa questão? Ainda que esta prova eventualmente vá ser repetida durante o processo judicial propriamente dito, ainda assim eu percebo alguns prejuízos, talvez insanáveis, que podem ocorrer nesta fase. Então acho que a presença do advogado em nada atrapalha, pelo contrário, só ajuda e cumpre uma função essencial colocada pela própria Constituição Federal. Então eu pessoalmente, particularmente, não vejo com bons olhos, mas é o debate que há de ser feito, tanto nas comissões, nas audiências temáticas, quanto posteriormente na comissão em si e no plenário da Casa. A princípio, eu não vejo grandes vantagens. Deputado Rodrigo Pacheco. Bom, primeiro, eu vejo com muito bons olhos a estrutura do Código de Processo Penal novo que veio do Senado. E já se anuncia, nos primeiros artigos do projeto, uma visão que é uma visão garantista de sistema penal e processual acusatório, garantindo os direitos previstos na Constituição Federal de ampla defesa, contraditório, devido processo legal. E num dos primeiros artigos há uma expressa referência à garantia de efetiva manifestação do defensor técnico em todas as fases procedimentais, ou seja, será obrigatória a presença do advogado desde a fase de inquérito, incluindo-se o auto de prisão em flagrante. Isso vai ao encontro de um projeto recentemente aprovado aqui na Câmara, que alterou o Estatuto da Advocacia e da OAB, da relatoria, salvo engano, do deputado Arnaldo Faria de Sá, que garante ou dá por obrigatória a presença do advogado na fase de inquérito. E de um projeto também de reforma do Código de Processo Penal, que eu sou relator na Comissão de Constituição e Justiça, no mesmo sentido de garantir obrigatoriamente a presença do advogado e da defesa técnica em todas as fases do procedimento, especialmente na fase de inquérito. Vejo com muita alegria isso, porque é uma forma de se equilibrar as forças, ou seja, o processo penal, ele serve para punir o infrator e deve punir o infrator, ninguém defende a impunidade, aquele que cometeu um crime deve ser punido nos limites da lei, tutelar os direitos da vítima desse crime, e nesse Código de Processo Penal há um capítulo destinado aos direitos da vítima, inclusive de ser assistente, a chamada parte civil citada aqui pelo Dr. Kleber, mas nunca nós podemos esquecer da figura do réu inocente e injustamente acusado, daquele que precisa demonstrar sua inocência ou fazer valer o seu direito naquele processo. Ou seja, o processo penal serve, sobretudo, para impor limites ao Estado no direito de punir. Dá um freio no poder do Estado em relação ao cidadão para que haja rigidez nesse procedimento. E é por isso que se deve observar a Constituição e a presença do advogado desde o início é fundamental para que haja essa rigidez do processo penal. Doutor Kleber, o senhor acredita que um inocente pode se transformar em culpado prestando um depoimento sem a presença do seu advogado? Olha, a história do país tem casos pitorescos, né, a revelar situações em que aquele que é ouvido sem assistência de advogado na
fase de inquérito, acaba confessando o crime que não praticou. E a confissão em processo penal tem um valor pequeno. O próprio Código, mais adiante, diz expressamente que a confissão do acusado não pode autorizar a sua condenação. Porque toda a doutrina, os autores que escrevem direito penal, dão várias razões pelas quais alguém pode confessar um crime. Alguém pode confessar o crime, por exemplo, o pai para proteger o filho, o marido para proteger a esposa. Existem casos clássicos na literatura em que alguém confessa um crime para proteger outra pessoa, pessoas por relação de sentimento ou por relação de hierarquia. Então, a confissão é algo periférico, eu diria. Então, é preciso que acabe esse fetiche que nós temos, essa coisa pela confissão no processo penal. O delegado, não estando o advogado presente no inquérito, não toma o depoimento do preso. Isso está aqui regulado no artigo 64. Estando em flagrante, não toma o depoimento. Ouvem-se as testemunhas, recolhem-se os elementos de convicção que foram deixados pela infração, né? E mais adiante, quando na presença do advogado, faz o depoimento do investigado. Então, eu acho que não há prejuízo nenhum para a investigação, deixar de ouvir o preso quando ele não tem advogado constituído, e qualifica, dá isenção para o trabalho da polícia, diminui a suspeita, enfim, só melhora. Inclusive valoriza o trabalho no âmbito do inquérito policial, valoriza o trabalho da Polícia Judiciária. E uma outra grande inovação que há também nesse novo Código de Processo Penal é a possibilidade de o investigado, através de sua defesa técnica, e há lá até uma previsão, deputado Rubens, ou qualquer pessoa com procuração que possa representar o investigado, acho que essa é uma modificação que nós temos que pensar, para que seja somente o advogado, de buscar meios de prova que possam demonstrar a inocência do investigado, inclusive Isso entrevistando não é com possível pessoas. Hoje isso tem limitações, porque hoje isso pode ser interpretado como uma coação no curso do processo. Imagine o que é um investigado no inquérito policial, através do seu advogado, buscar informações com uma testemunha ocular do crime, ou seja, só esse telefonema para marcar um contato já poderia ser mal interpretado. O Código de Processo Penal prevê expressamente a possibilidade de que haja essa abordagem, obviamente com parâmetros, com procedimentos que estão previstos no Código, para que se busque informações a respeito do fato pela própria parte investigada. Isso já existe nos Estados Unidos, é uma inovação trazida para cá. Não expõe as testemunhas? Bom, obviamente que haverá de ter urbanidade e respeito, mas é possível. Nos Estados Unidos é possível que o advogado busque informações, meios de prova. Por exemplo, o advogado quer provar que o seu constituinte não esteve num determinado local e busca informações no registro de entrada de um determinado prédio. Hoje em dia, esse tipo de abordagem haverá de ser feito só pela Polícia Judiciária. O advogado deveria pedir ao delegado de polícia que, por seu arbítrio, segundo o artigo atual 14, pode ou não fazer a diligência. Pois não? E hoje, deputado, o Ministério Público faz isso, né? Durante o inquérito policial, o Ministério Público intima pessoas para ir na promotoria, tem esse privilégio que a defesa não tem. Então, me parece que esse dispositivo do Código também contribui para equilibrar as forças. Porque o Ministério Público, ele pode investigar, especialmente depois de vencida a tese da PEC 37, o Ministério Público pode investigar, tal qual a Polícia Judiciária o faz, mas não há propriamente um procedimento definido de como o Ministério Público pode fazê-lo. E o Ministério Público é, efetivamente, a parte que deduzirá a pretensão condenatória. Ele é, ao mesmo tempo, o órgão que investiga e que promoverá a ação penal. Então, se ele pode investigar, nada mais justo que o réu também, ou o investigado também, possa fazê-lo dentro de limites, buscando informações a respeito do fato. Doutor Daniel. Eu acredito que é muito interessante essa parte da participação do investigado na fase pré-processual, inclusive porque ele vai ter como um efeito colateral um controle informal do inquérito. Nós sabemos que hoje em dia como é que funciona, o delegado ele vai escutar uma solicitação do advogado da parte, ele vai prosseguir com o pedido se ele entender necessário ou não. E o Ministério Público ele também pode solicitar a produção de provas, mas o caminho burocrático ele é muito lento. Então, na produção das provas, ele vige o princípio da oralidade. Quanto mais perto a autoridade policial estiver dos fatos, vai ser melhor.
Mas o que acontece na prática, inclusive até os policiais que atuam no flagrante demoram anos para ser ouvidos em relação a esse fato. Então, eu acredito que permitindo o advogado acusado, investigado, solicitar a produção de provas, ele vai ter um efeito colateral de um controle informal do advogado, porque a parte investigada, muitas das vezes, tem o interesse de provar sua inocência. Nós sabemos hoje que o indivíduo de boa fé, quando o órgão estatal acusa ele, ele fica fora de si. Ele não quer ter o nome sujo, ele quer provar sua inocência. Então, acho que quanto mais mecanismos que forem criados para acelerar esse processo, inclusive para proteger os indivíduos de boa fé, eu acho que é salutar. Agora, uma outra questão que é uma inovação grande da proposta que veio do Senado é a criação do juiz que vai instruir o processo, que não é o juiz que julga. Hoje, o juiz que instrui o processo é o mesmo que vai julgar. Eu gostaria de saber como os senhores veem, essa proposta está sendo muito criticada, dizendo que a gente precisaria do dobro de juízes. Agora, o juiz que gasta o tempo dele instruindo esse processo, ele pode instruir o do outro e o outro instruir o dele. Quer dizer, não dá para trocar? Isso precisa de tanta gente assim, deputado? A dúvida é até que ponto está garantida a imparcialidade do juiz. Afinal de contas, houve um crime. Toda a sociedade espera que aquele crime seja punido, que haja uma sanção, que haja uma pena. E para que nós mesmos não resolvamos isso, nós resolvemos chamar um árbitro, um terceiro, o Estado assumiu essa condição de solucionador, resolvedor desses impasses, e ele é quem impõe. O que nós esperamos desse julgador? Um deles é que ele seja isento. E fica uma dúvida. Um juiz que determina, por exemplo, uma prova que depois venha a ser considerada ilegal, mas que teve acesso àquele resultado daquela prova que depois foi considerada ilegal, ele está contaminado ou não por aquela prova? Um juiz que acompanhou isso na fase do inquérito, onde não havia necessariamente contraditório, mas de alguma forma ele acompanhou em determinadas ações. Ele está contaminado para decidir ou não? Então, essa é a discussão, é isso que nós devemos encontrar, qual seria o melhor caminho. Então, separar de alguma forma, eu acho que dá uma maior garantia para a imparcialidade do juiz. Lembrando que o caminho que a Constituição Federal escolheu, que eu acho correto, foi o caminho da ampla defesa, não foi o caminho da ampla acusação. Então, isso garante uma forma de caminhar muito diferente no processo e é muito mais importante que nós tenhamos um inocente, é muito mais grave um inocente preso do que um culpado eventualmente solto. Porque, como bem disse agora há pouco o Daniel, nós estamos tratando do segundo maior bem protegido. Logo depois da vida, nós estamos falando da liberdade. Então, a discussão é até que ponto um juiz pode se contaminar eventualmente por uma prova produzida e que vai ser apreciada, vai ser valorada no momento do julgamento. Daniel, sim. Eu acho que é uma proposta muito interessante essa dos juízes de garantia. Seria o juiz que cuida do cumprimento da investigação criminal, né? Porque o que acontece hoje, o mesmo juiz ele acaba, querendo ou não, envolvido na produção de provas e se posicionar imparcialmente sobre uma prova em que o próprio juiz participou, eu tenho alguma certa dificuldade de acreditar que não seja prejudicado. Um dos argumentos que trazem que vai precisar de muito mais juízes, o único problema que eu vislumbro, né, nessa medida seria nas varas onde só tem um juiz. Então, isso até a justiça conseguisse se adaptar. E isso é boa parte das varas no país. Das cidades pequenas, sim, Mas há ressalva, só te interrompendo, Daniel, há uma ressalva na reforma do Código de Processo Penal, só me engano, 748, que diz que nas comarcas de vara única, em que haja só um juiz, esse dispositivo do juiz das garantias não se aplicaria, até que haja uma reorganização judiciária. Então, o juiz das garantias não se aplica tanto nessa hipótese em que uma comarca tenha um juiz apenas, quanto nos processos já em curso. Ou seja, esse juiz das garantias não retroagiria para atingir os processos já em curso.
Inclusive, uma sugestão dos representantes dos magistrados seria, inclusive, aquelas varas onde é que tem 2 juízes, mas somente um com competência criminal, também elas entrassem nessa exceção. Mas, como toda mudança, ela vai gerar algum desconforto. E é por isso que tem a vacatio legis, que é o tempo que o legislativo ele dá para a sociedade se adaptar àquela política criminal que foi discutida no âmbito do Congresso Nacional para aplicar essas medidas. Agora, o legislativo ele não pode ficar preso imaginando que os outros órgãos não vão cumprir aquilo que foi decidido e discutido. Isso depois é para um outro debate para discutir quais são as dificuldades de se implementar essa política. Mas o sistema criminal nosso hoje é acusatório. E, no meu entendimento, o envolvimento do juiz na prova, ele acaba por manchar um pouco esse sistema acusatório. Fazendo essa divisão, vai ter um juiz que vai cuidar da integridade do processo, vai controlar possíveis abusos ou não, e um outro que não teve contato prévio com os fatos para julgar da maneira mais imparcial possível. Eu acho que é um grande avanço no nosso sistema penal. Doutor Kleber, uma das questões que tem sido levantadas com críticas à atuação da Justiça seria, principalmente, as pessoas que se referem à Operação Lava Jato, não vamos discuti-la, mas seria o abuso no caso das prisões preventivas. O Código também propõe mudanças. Eu gostaria de saber a sua opinião sobre essas mudanças, quais elas seriam e quais o senhor acha que seriam ideais. Bom, primeiro, me permita falar rapidamente sobre o tema anterior. Sim. O juiz das garantias é muito lindo no papel. É interessante, a ideia, a concepção é interessante. Eu imagino que no Brasil isso não vai funcionar. Nós vamos ter jurisdicionados de primeira categoria e outros de segunda categoria. Porque na esmagadora maioria das comarcas desse país você não terá condições de implementar o modelo concebido pelo novo Código por falta de juiz. A grande maioria não tem juiz. Então você vai criar um grande problema, uma expectativa imensa na sociedade brasileira e não vai conseguir dar vazão. Agora, a ideia é interessante, mas é interessante também que haja um promotor de garantias. Se vai ter um juiz de garantias, é preciso que o promotor que participa da investigação não pode denunciar. Porque se o juiz, na estrutura atual, se aproxima demais da investigação como juiz, imagina o que acontece com os membros do Ministério Público. Eles entram na investigação, acompanham busca e apreensão. O promotor de justiça hoje vai na casa fazer busca e apreensão, acompanha a prisão, está na delegacia no dia da operação policial, respira aquilo com toda a contaminação dali decorrente. E depois esse mesmo promotor oferece denúncia. Então, se vai ter juiz de garantia, precisa ter promotor de garantia também. Parece que esse equilíbrio seria fundamental. Bom, para além disso, quer dizer, falando agora do tema da prisão, a prisão ficou algo banalizado no ordenamento jurídico penal. Existem estados no Brasil em que 70% da população carcerária é composta de presos provisórios. O nosso estado do Maranhão, se eu não me engano, é um estado que beira isso. Se não tiver com 70%, deve ter 60%. Então, quer dizer, pessoas encarceradas antecipadamente, sem culpa formada, e o Supremo Tribunal Federal acaba de dar uma contribuição terrível para isso, quer dizer, permitir que pessoas comecem a cumprir a pena a partir da condenação de segundo grau, quer dizer, uma medida desnecessária e flagrantemente inconstitucional, porque, com todo respeito ao Supremo Tribunal Federal, a Constituição diz que ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado da sentença penal condenatória. O legislador constituinte foi de uma clareza do sol do meio-dia. A gente está terminando, eu só gostaria que o senhor falasse... Então, eu acho que é preciso, primeiro, é preciso reduzir o número de pessoas encarceradas antes da sentença penal. Existem várias medidas, a restrição de direitos, a própria fiança criminal, a suspensão da atividade pública, a proibição de frequentar determinados lugares, o controle por meio do tornozeleiro eletrônico. Existem várias medidas alternativas que já estão no Código atual, inclusive, e que devem ser fortalecidas, devem ser utilizadas com mais frequência. Deputado Rubens. Na verdade, o doutor Kleber acerta. Há uma banalização da prisão. Inclusive, parte da sociedade acha que só há justiça penal quando há prisão. Também é uma visão equivocada. Há inúmeras outras ações que podem servir para ter o mesmo objetivo
e que pode evitar tamanho constrangimento, eventualmente, em alguns casos, injustos. Vou te dar um exemplo sobre condução coercitiva. Hoje o Estado gasta muito para conduzir coercitivamente um réu, um investigado. Chega lá, o réu tem o direito de ficar calado. O indiciado o investigado tem o direito de ficar calado. Ele não deve produzir prova contra si mesmo. Essa é uma obrigação do Estado. Para que conduzi-lo, então? Diferente de uma testemunha. Essa tem a obrigação de contribuir com a justiça. Mas o próprio investigado não pode. Será se é constitucional até hoje essa condução coercitiva do investigado? Entendo que não. Isso tudo certamente será debatido na nossa comissão especial. Deputado Rodrigo. Dizer em relação ao juiz das garantias que foi um avanço que não podemos definitivamente retroceder. O juiz das garantias significa que o juiz que tiver compromisso com a fase de investigação não poderá ser o juiz da fase de instrução e o juiz que haverá de julgar. Então, oferecida a denúncia, deverá ser um novo juiz a julgar a causa. Isso já funciona na comarca de Belo Horizonte, que é a cidade onde eu moro. Há uma vara de inquéritos em que as medidas de investigação são tomadas através de um juiz da vara de inquéritos e depois de promovida a ação penal vai para um outro juiz. Isso funciona bem e eu acho que é o que deve prevalecer. Em relação à banalização das prisões, eu acho que nós temos que fomentar o conceito real de que liberdade é a regra e prisão é exceção. Como é regra também a prisão daqueles condenados definitivamente, depois de uma sentença penal condenatória transitada em julgado, em que se impõe a privação da liberdade. Essas pessoas têm que ser presas. Esse é o momento em que a prisão se torna regra. A prisão provisória, seja temporária, seja preventiva, devem ser adotadas em casos excepcionais, que a lei recomenda, e devem ser utilizadas, mas não banalizadas da forma como estão, como verdadeiro juízo antecipatório de pena. E, por vezes, as prisões temporárias foram muito utilizadas no país, e depois se identificava que a pessoa não era aquela que estava sendo investigada, depois a pessoa não era processada ou era absolvida. Então, essa banalização da prisão, e só quem viveu uma situação dessa sabe o que significa cadeia, a privação da liberdade de 24 horas que seja, que haverá de entender isso. Então, nós temos que ter essa noção de que há, na estrutura nossa constitucional, a liberdade como regra e a prisão provisória como, efetivamente, uma exceção a essa regra. E, lembrando que nós estamos hoje vivendo uma situação no país, não estamos falando de uma operação específica, mas de um modo geral, em que as prisões têm sido utilizadas como instrumentos para delações premiadas, ou seja, prende-se o cidadão para ver se ele vai delatar o restante da suposta organização criminosa, o que também é um desvirtuamento. Essa discussão, eu vou pedir desculpas ao Daniel, infelizmente, essa discussão a gente vai levar num outro programa, porque o tempo de Expressão Nacional terminou. Muito obrigada a presença dos senhores. A gente termina aqui, mas você pode rever ou compartilhar todos os nossos programas na página câmara.leg.br/Expressão Nacional. Nós também estamos no YouTube. Na próxima semana, nós vamos conversar sobre a flexibilização das leis trabalhistas. Participe. Obrigada pela audiência e até a próxima.